Saudações terráqueos. Vamos às correções da atividade com polinômios. Então, nossa atividade aqui, na atividade 15, a gente entrou na parte da adição algébrica de polinômios, né? Que tudo que envolve esse termo adição algébrica é porque trata de adição e subtração. Quem vai dizer se vai juntar ou diminuir é a relação de sinais, ok? E também a gente tinha a multiplicação do polinômio por um monômio. Depois, no próximo assunto, será multiplicação do polinômio por outro polinômio e divisão de polinômio por um monômio, ok? Então a gente tinha aqui no início uma atividade para relembrar aquela questão de passar da expressão na língua materna, né, no português, para as expressões matemáticas, são as expressões algébricas que envolvem letras. Então você tinha aqui dois jogadores de basquete que faziam X arremessos, então a quantidade de arremessos é incerta, indeterminada, mas um primeiro participante, que foi o Tiago, ele acertava 60% menos 3 desses lances livres, e o outro companheiro dele, Fernando, acertava 40% mais 1 desses lances. Então, aqui na letra A que você escreva qual a quantidade de lances que ele acertou. Então a expressão, lembrando que 60% significa a fração 60 dividido por 100, é o que está aqui, ó, 60% de x menos 3. Sempre que você tiver dificuldade em armar cálculos, você imagina assim, por exemplo, se tivessem sido 10 arremessos, quantos arremessos ele tinha acertado? 60% menos 3, então ele tinha acertado 60% de 10, você calcularia lá quanto é que daria 60% de 10, que seria 6 menos 3, 1. Ele teria acertado, 6 menos 3, 3. Então ele teria acertado 3. Você pode fazer o cálculo mental assim, colocando um valor para x, e aí você tira bem a dúvida de como fica a montagem do cálculo envolvendo o x. Aí fez esse, no caso de Fernando, é 40%, então você tem 40% em x, mais 1, que seria mais 1. Repare que aqui eu coloquei ou, porque eu coloquei nas duas formas. Ou você deixa assim como fração, a porcentagem, mas não se escreve porcentagem numa conta, não se escreve usando esse símbolo aqui da porcentagem, certo? A barrinha com as duas bolas. Se escreve ou na forma de fração, que é sempre com 100 embaixo, ou na forma decimal, que é fazendo a divisão do 60 pelo 100. A gente viu isso no início do ano, que ele desloca as casas, né? Corta o zero, desloca uma casa. Sempre porcentagem é algo que fica abaixo de 1, porque quando se chega no 100%, que seria 100 dividido por 100, é o que dá 1. Qual a quantidade de lances livres que os dois acertaram? Então esse aqui é para trabalhar justamente a adição. Você pega a primeira expressão e soma com a segunda, então eu vou ter 0,6 com 0,4, é como se fosse 60 centavos com 40, dá 1. Quando é 1 no coeficiente, não precisa colocar na frente da letra. E menos 3 mais 1 dá menos 2, né? Eu devo 3, pago 1, fico devendo 2. No caso, se fosse a diferença, que é subtração, então agora a gente faz a relação de sinal, é como se você tivesse 0,6 menos 0,4, então dá 0,2, é como se fosse 60 centavos menos 40 centavos, 20 centavos. E no caso do negativo, tem que lembrar da relação, né? Não vai ficar menos 3 mais 1, vai ficar menos 3 menos 1, que faz a relação aqui. Então devo 3, devo 1, devo 4. Entrando aqui na parte de multiplicação, a gente tinha esse primeiro exemplo já feito, certo? A multiplicação de um monômio, que seria aqui o 2x pelo polinômio 2x menos y. Você repare que está aqui em vermelho, cada termo do polinômio fica multiplicado por esse monômio, e aqui o resultado em azul. Então nos demais que não estavam feitos aí na aula, você tem aqui 3x vezes 2a e 3x vezes menos b. Então faz aqui 3 vezes 2, 6, xa, repete as letras porque elas não estão semelhantes. E sinal igual na multiplicação, né? Menos e menos fica mais, 3 vezes 1, 3, xb. Na próxima, xy vezes 6, menos 4xe vezes 6. Então, as letras vão se repetindo aqui, porque elas não são semelhantes. E o resultado na multiplicação, a primeira 1 vezes 6 é 6 mesmo, e 4 vezes 6, 24. Aqui você tem x ao quadrado vezes x, 7x vezes x, e menos 10 vezes x. Então aqui pode juntar as letras. Eu optei por deixar no expoente, tá vendo? Porque x ao quadrado, que é o resultado. Aliás, desculpa, x ao cubo, que é o resultado de x ao quadrado com x. São dois desses, com um desse dá 3 ao todo. No próximo a gente tem x com x, x ao quadrado, e no próximo 10x. Nessa última aqui a gente tem 2xy vezes 0,3
é 2xy vezes menos 2,1, 2xy vezes 4xy ao quadrado e 2xy vezes menos 1. Repare que na hora de armar a multiplicação eu fico usando parênteses toda vez que é negativo, como aqui ó, no menos 1, no menos 2,1. Isso não é obrigatório, mas ajuda a você entender melhor a conta, porque você lembra que é uma multiplicação e tem que fazer aquela relação, né? Quando os sinais iguais dá positivo, quando os sinais diferentes dá negativo. E não confunde com querer fazer uma subtração, pensar que esse menos é de diminuir, né? Então aqui eu tenho 2 de 0,3, é como se fosse 2 de 30 centavos, são 60, 0,6. As letras, né? Eu tenho x aqui com 3x aqui, x a quarta, y só tem 1. Nesse 2 de 2 e 10, então eu tenho 4 e 20, aí embaixo de azul, ó, negativo, com sinal diferente. X com x ao quadrado, x ao cubo. Y com só tem n mesmo, repete, tem outro y aqui, fica y ao quadrado, ok? 2 vezes 4, 8, x tem 2 vezes, por isso que x ao quadrado. Y tem 3 vezes, 1 aqui com 2 aqui. E por fim, sinal diferente, que são positivo e negativo, o resultado é negativo, 2xy. Nos exercícios, esse exercício aqui era só a parte de adição e subtração, né? Então, reparem como é que está aqui a resolução. Eu optei por fazer o quê? Eu armei quais são os termos semelhantes que vão se juntar. Então, 15A junta com menos 9A, menos 7B junta com menos 8B e 4C junta com 3C. Aí eu coloquei aí, tá de verde e azul para destacar, né? Na hora de você fazer, quando você for pegando mais prática com o tempo, não precisa desses detalhes, mas é bom sempre você armar o máximo possível, até que ganhe confiança em fazer mais direto. Então eu tenho 15 menos 9, 6, eu tenho menos 7, menos 8, eu devo 7, devo 8, então agora eu estou devendo 15, e 4 com 3, 7, né? As letras seguem a parte literal sendo repetida. Aqui eu tenho os termos semelhantes. Repare que quando vai envolvendo os polinômios com mais termos, começa a dar mais trabalhos, porque as partes semelhantes de um podem estar na posição diferente. Por exemplo, o a ao cubo aqui, que vem logo no início, nesse aqui vem no meio, no segundo termo. Aí você tem que se lembrar que 3a ao cubo só se junta com 5a ao cubo, não é isso? Então eu vou ter aí 3a ao cubo menos 5a, menos 2a ao quadrado b mais 7a ao quadrado b, 5ab ao quadrado com menos 6ab ao quadrado, menos 6b a terceira mais com b a terceira, ok? E eu monto esses 4 termos aí, olhando com cuidado a questão dos sinais. Então 3 menos 5 fica devendo 2, eu tenho 3, gasto 5, falta 2. Se eu devo 2 e pago 7, sobra 5, tá aí de azul. Se eu tenho 5 e gasto 6, falta 1, não precisa colocar, por isso que aqui não tem 1, ó, no ab ao quadrado. Mas quem colocou pode deixar. Eu devo 6, pago 1, fico devendo 5, por isso que está aqui o 5 negativo, ok? Nessa daqui, então, mesma coisa, de verde aí e azul, tá as paredes semelhantes. A ao quadrado juntou-se com menos 0,8 ao quadrado. Essa parte de azul aqui, vocês podem observar que tem vários parênteses, por quê? Porque é menos 1,6b ao quadrado, que vai se juntar com menos b ao quadrado. Então o parênteses aqui é para lembrar que tem dois menos. Tem um menos da conta e tem um menos porque o monômio nesse termo aqui é negativo. Então menos com menos vai ficar positivo. Por isso que você vê no segundo cálculo aqui que está positivo. E na parte do c, 0,9c ao quadrado com menos 1,7c ao quadrado. Quando é o termo positivo, não precisa botar o parênteses porque já vai ficar negativo mesmo a relação de sinal, né? Quando você souber também que sinais iguais também dá sempre positivo, pode eliminar essa parte de parênteses de azul aqui e ir direto, tanto como eu botei negativo aqui quando eram os mais, botar o positivo nesse menos aqui. Então a gente vai ter 1 tirando 0,8 fica 0,2, lembre-se que na frente do A é como se fosse 1, menos 1,6, né? Menos 1,60 mais 1, ainda fica faltando 60, seria 0,6, isso 60 centavos que eu estou dizendo, né? E como se fosse 90 centavos, tirando 1,70, então ainda fica faltando 80 centavos, por isso 0,8, ok? Nessa última você repare que ela ficou bem mais extensa, então aí tá, de novo, em verde e em azul, as paredes semelhantes, então x a terceira com x a terceira, as partes que tem x, nesse caso eram 3, as partes que não tem letras, são as partes só de números, que eram meio, 2 quintos e 5, e as partes que tem
o x ao quadrado que está aqui no final, ok? Essa ordem também não importa, você pode, tipo, não é porque começou a conta aparecendo x a terceira que no resultado tem que aparecer no começo x a terceira. Você pode optar por botar o número primeiro, botar outro termo com outra letra primeiro. Isso aí depende da maneira como você estiver fazendo, ok? Aí você repara o resultado aí da primeira conta, é 0,2 em verde. Essa segunda conta é 1,8 mais 2,6 menos 0,4, então você tem, é como se fosse 18 com 26 dá 44 e tira 4. Ou você pensar assim, R$1,80 com 2,60 que dá 40 e tira 40 centavos, por isso que fica 4. Essa parte em verde, que são as frações, o que é que eu escolhi fazer? Quando a parte de baixo das frações é diferente, denominadores diferentes, é preciso se fazer um jeito para que eles fiquem iguais antes do cálculo. Então eu optei pela fração equivalente, transformar todos numa fração com o mesmo número embaixo. O que estava mais próximo para fazer isso aí era 10. Então eu posso pegar a primeira e multiplicar por 5. Ó. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. A segunda multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. E a última, né, multiplicar por... fazer como se fosse 10, né? 5 vezes 10, 50. E embaixo fosse 1. 1 vezes 10, 10. Aí eu consigo frações em que todos os denominadores são os mesmos, a parte de baixo são os mesmos, eu posso fazer o cálculo. Na última aqui eu fiz a relação de sinal do 1,6, menos com menos dá mais. Aí por fim, as duas primeiras contas já estão prontas, foi repetida aqui, o 0,2 e o 4x. Essa de fração, então você vai ter 5 décimos tirando 4 décimos, que fica 1 décimo. E 1 décimo agora, gastando 50 décimos, fica... Desculpe aqui, pessoal, tem o sinal errado aqui, é menos 49, viu? Conserte aí, por favor. Desculpem a falha. Porque você tem 5 tirando 4 fica 1, e 1 tirando 50 vai ficar negativo 49, é menos 49, ok? Aqui. E na última, deve 1,3, paga 1,6, então você vai ficar com 1,3 de sobra, que é porque é exatamente a... Certo? Desculpe, aqui também tem uma falha. Você deve 1,3 e paga 1,6, você vai ficar com 0,3, certo? Corrige aqui. 1,30 e 1,60, a diferença é 30. Então você corrige aqui é 0,3, ok? Desculpem a falha que foi na digitação. Obrigado a todos, paz e bênçãos. Estamos aí chegando no final do ano, né? Desejo que tenham um final do ano o melhor possível diante dessa situação. E mais umas 2 ou 3 semanas acho que a gente vai estar encerrando. Obrigado.